palavra sempre fala aos nossos corações. É o Evangelho de João, capítulo 3, do 1 ao 8. Vamos esperar que as irmãs puderem achar, os irmãos, acompanhar na Bíblia Sagrada. Amém? Evangelho de João, capítulo 3, do 1 ao 8, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, que significa mestre, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu os fazes se Deus não estiver com ele. A isto lhe disse Jesus: em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Há uma tradução diz o reino dos céus. Amém? Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te diga: importa-nos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todos os que é nascido do Espírito. Amém? Vamos orar. Nesse momento eu gostaria que você orasse, pedindo a Deus para Deus estar iluminando o seu entendimento, a sua mente, para que você possa compreender a palavra de Deus. Amém? Que ela possa entrar no coração de cada um de nós e que possa trazer mudanças na nossa vida. Senhor maravilhoso Deus, eterno Deus e Pai, ainda na tua presença, Senhor, neste momento, Senhor, e nós te louvamos, Senhor, por esta palavra abençoada. E nós te pedimos, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que tu possa falar aos nossos corações, Senhor, que tu possa desvendar a nossa mente, para que a gente cada dia mais conheça a verdade, porque tu mesmo falaste, Senhor, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. E nós sabemos, Senhor Jesus, que tu és a verdade. Então, meu Deus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa falar conosco através da tua santa palavra. Esta é a nossa oração, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus, amados. Irmãos, a palavra de Deus hoje vai falar sobre um assunto muito importante, que é sobre nascer do Espírito. Amém? Nascer do Espírito. O que significa isso? Nós vamos ver através desse texto da palavra de Deus, através desse encontro, de Jesus com Nicodemos. Amados, isso foi algo fundamental, esse encontro de Jesus com Nicodemos, e que foi registrado na palavra de Deus, E hoje nós temos o conhecimento dessa doutrina, desse ensino do novo nascimento, Nós sabemos que Nicodemos era um dos principais dos judeus. Ele fazia parte da Suprema Corte Judaica, que era o Sinédrio, e que era composto, esse Sinédrio, de um sumo sacerdote, que era o presidente do Sinédrio, era também composto pelos principais sacerdotes e pelos anciões, que eram os chefes de família, e pelos escribas. Então, amados, esse Sinédrio era composto por esses homens, por essas autoridades religiosas da época. E os escribas, amados, eram homens que eram instruídos, cujo trabalho desses escribas era copiar a lei, a escritura do Antigo Testamento. E eles também ensinavam ao povo a lei de Deus. E eles eram intérpretes da lei. E eles eram era respeitado pela comunidade judaica por causa do conhecimento e da dedicação da lei que eles tinham. Nicodemos fazia parte, amados, deste grupo. Nicodemos fazia parte do grupo do Sinédrio, que era essa Suprema Corte, que era composta de 71 pessoas.
incluindo o sumo sacerdote, os principais sacerdotes, os anciões e os escribas. E Nicodemos era um homem, amados, muito rico, importante da época, que era um famoso sacerdote. Mas aqui também revela que Nicodemos era um fariseu. Ele vivia dentro de uma norma religiosa que era a mais rígida que existia na época, que era a religião dos fariseus. A palavra fariseu significa separar, e eles não eram separatistas no sentido de se isolar, mas no sentido puritano, ou seja, eles eram altamente zelosos quanto à pureza ritual, e a religiosidade de acordo com a lei de Moisés. De acordo com o historiador Flávio José, na época de Herodes o Grande existia aproximadamente 6.000 fariseus naquela época. E nem todos os fariseus, amados, eram hipócritas, Nicodemos foi extremamente sincero em sua busca, pela verdade, quando ele foi procurar Jesus à noite. E algumas pessoas acham que Nicodemos foi procurar Jesus à noite porque ele não queria ser visto, porque ele era uma das autoridades judaicas, mas não é verdade, amados. Ele foi buscar Jesus à noite porque ele desejava ter uma conversa tranquila, sem interrupção com Jesus. E nós vimos aqui nesse texto que nós lemos que ele reconhece Jesus Cristo, Ele diz que ninguém poderia fazer aquilo que Jesus fez, os sinais que Jesus realizava, se Deus não fosse com ele. Só que Nicodemos entendia Jesus apenas como um mestre, ou como um profeta, ou como um operador de milagre. Mas Jesus era muito mais do que isso. Ali estava Nicodemos, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ali estava Jesus Cristo, ungido de Deus, o Messias, falando com o próprio Nicodemos. E esse homem Nicodemos, igreja, era um homem que ele tinha um altíssimo caráter. Era uma pessoa as pessoas admiravam este homem, A nação judaica admirava o comportamento dele. Ele era um homem, amados, que para a época dele, ele era uma pessoa que com certeza dava bom testemunho. Apesar de ser um fariseu, ele era um homem que ele tinha, amados, um excelente caráter moral. Mas, amados, ao mesmo tempo, este homem religioso, esse homem tão importante, que fazia parte de uma das principais religiões da época judaica, que eram os fariseus, e que ele também era um dos principais do sinédrio, daquela corte judaica. Ao mesmo tempo, nós vemos que este homem, Jesus revela algo, porque Jesus mostra que este homem, ele sofria de uma grande cegueira espiritual. Apesar deste homem conhecer a lei, apesar deste homem ser um mestre, apesar deste homem ser um dos sacerdotes, ser um fariseu, talvez também fazer parte de um dos mestres da lei, este homem estava cego ainda espiritualmente. Ele não era salvo ainda, mas e o Senhor Jesus, amados, disse a ele que ele precisava de um novo nascimento, que ele precisava nascer do Espírito. E ele não entendeu o que significava nascer do Espírito, O que significa nascer do Espírito? Nicodemos não entendeu. Mas aí Jesus vai, amados, ensina para Nicodemos, e nós sabemos que Nicodemos, se converteu ao Senhor Jesus Cristo, se tornou um dos discípulos de Cristo. Na história de Nicodemos fala sobre isso. Nós sabemos da história de Nicodemos, e ele realmente houve esse novo nascimento na vida dele, ele creu. Mas no momento que Jesus estava aqui, confrontando ele, dizendo: olha, Nicodemos, necessário é nascer de novo, mas ele não teve entendimento do que era esse novo nascimento. Então, igreja do Senhor, nascido do Espírito, o que significa isto? Meus irmãos, assim como Nicodemos, existem muitas pessoas em nosso tempo extremamente religiosas,
que são pessoas sinceras na sua fé, que frequentam as igrejas, fazem parte, muitas vezes, de ministérios de igreja, né? Mas ainda não sabem o que é nascer do Espírito, ou o que isto significa. Meus irmãos, talvez até você que está aqui hoje, você não sabe o que significa nascer do Espírito, o que significa nascer de novo. Então, amados, eu gostaria de pregar hoje sobre o que significa nascer do Espírito. Amados, essa doutrina é fundamental. Você precisa ter um novo nascimento, porque se ninguém nascer de novo, amados, não poderá herdar o reino de Deus. Então, em primeiro lugar, amados, nascer do Espírito é um ato de Deus que consiste em criar um novo ser. Amém? Nascer do Espírito é um ato de Deus que consiste em criar um novo ser. Isto é nascer do Espírito. O verso 3 diz assim, olha, eu gostaria que você olhasse, abre sua Bíblia, João, capítulo 3, verso 3. A isto respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pastor, o que significa isso? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é ver o reino de Deus? Mas o versículo 5 responde. O versículo 5 diz assim: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus é a mesma coisa desse texto. Para que uma pessoa possa, mas verdadeiramente ser salva, para que uma pessoa possa entrar no reino dos céus, e algumas linguagens dizem assim, está correta, é necessária ela ter um novo nascimento. Veja o quanto é importante, amados, nós conhecermos sobre o novo nascimento. E nascer de novo aqui, amados, tem o mesmo sentido de nascer do alto. Então, amados, a palavra nascer de novo, nascer do alto, nascer de Deus, consiste em Deus criar um novo ser. Nascer do Espírito é um milagre operado pelo Espírito Santo, que confere ao indivíduo uma nova natureza santa. Pastor, o que é nascer de novo? É ter uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. Este é o novo nascimento. Nós teremos a nossa vida transformada, amados, pelo Espírito Santo de Deus. E nós teremos, amados, agora uma natureza santa, uma natureza transformada pelo poder do Espírito Santo. Então, o verso 6, Jesus disse a Nicodemos assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido do Espírito é ter uma nova natureza espiritual. É o novo nascimento que envolve isto. É uma criação de uma nova natureza. E essa natureza será uma natureza santa. Uma natureza transformadora no qual o Espírito Santo opera. Aqueles que verdadeiramente creem em Jesus Cristo. De verdade, amados. Assim como o primeiro nascimento, amados, é necessário para ter uma vida física, né? O nascimento que nós tivemos natural, onde nós passamos 9 meses na barriga das nossas mães, depois nós nascemos, né? Nós somos gerados através de uma relação que teve da nossa mãe com o nosso pai. Então, assim como esse primeiro nascimento é necessário para que a gente tenha uma vida física, do mesmo modo, o segundo nascimento espiritual é necessário para que nós possamos ter uma vida eterna. Amados, só podem entrar no reino de Cristo os que tiverem uma vida transformada, uma nova criação, uma natureza espiritual santa. Por isso, 2 Coríntios 5,17 diz assim:
Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está de fato em Cristo, nova criatura é. Quando realmente, amados, houve um novo nascimento de uma pessoa, foi quando ela foi gerada de novo, foi quando ela foi regenerada. Essa palavra regeneração significa gerar de novo, né? É quando a pessoa teve, amados, a sua natureza mudada pelo poder do Espírito Santo de Deus, e ele agora, ela se tornou uma nova criatura, um novo ser. As coisas mudam em sua vida quando há um verdadeiro novo nascimento, a mudança. Antes eles amavam, né, as coisas dessa vida, as coisas desse mundo, o que esse mundo oferecia, que é pecado. E a pessoa que antes, que não tinha esse novo nascimento, amava essas coisas, se sentia bem. Os ídolos do mundo eram os seus ídolos. A pessoa vivia uma vida, né, na prática da bebedice, na prostituição, no adultério, mentia, roubava, falava mal das pessoas, fofocava, fazia o mal às pessoas, né, guardava ódio dentro do coração, desejava mal às pessoas, agia com falsidade, vivia uma vida na prática do pecado. Mas quando houve um novo nascimento, houve uma regeneração. Essa regeneração é uma mudança na nossa natureza. Meus irmãos, eu me lembro da história de Agostinho. Agostinho foi um dos pais da igreja, né? Da igreja católica chama de Santo Agostinho. E Agostinho, mas ele viveu uma vida promíscua, uma vida perversa, uma vida imoral, até os 30 anos de idade. Mas Agostinho, ele se converteu em Milão, debaixo de uma figueira, quando ele ouviu uma criança cantando uma canção em latim dizendo: toma e lê, toma e lê. E ele começou a chorar debaixo da figueira. E ele ouviu esta música, ele correu para a sua casa. E ali ele pegou o Novo Testamento que estava em cima do armário dele, e quando ele abriu, caiu em Romanos capítulo 3, onde o texto diz que não podia mais andar em orgias, em bebedice, em imundícias, nem contendas, mas revestidos do Senhor Jesus Cristo, e não satisfazeis mais os desejos da carne. E ele leu isso, amados, e muitos dizem que foi aí que Agostinho creu no Senhor Jesus Cristo e se converteu, quando ele leu Romanos capítulo 3, e ele foi transformado. E diz uma lenda, uma história, né, que certa vez ele estava caminhando nas ruas em Roma, e uma dançarina, no qual ele tinha tido um caso com ela, viu ele. E essa dançarina, né, correu atrás dele, dizendo: Agostinho, Agostinho, e chamando ele. E ele ouviu quando essa mulher estava chamando ele, ele apressou os seus passos. Mas ela insistiu em continuar atrás dele: Agostinho, Agostinho, eu sou aquela. Então ele parou, virou-se para ela e disse: sim, você é aquela, mas eu não sou mais aquele. O Senhor transformou a minha vida. Eu não sou mais aquele homem. Meus irmãos, ter uma vida regenerada, nascer de novo, é ter uma vida transformada, sem a qual ninguém herdará o reino de Deus. Então, mas nascer de novo envolve um ato de Deus de criar um novo ser. Antes nós éramos de uma forma. Antes de haver esse novo nascimento, nós vivíamos a nossa vida da maneira que a gente queria, praticando todo tipo de coisas que não agradava a Deus. Mas no momento, mas que houve verdadeiramente uma regeneração, houve uma mudança de vida, uma transformação de vida. E essa transformação de vida foi através da operação do Espírito Santo na nossa vida. Por isso o verso 6 diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito.
Como o Senhor Jesus disse a Nicodemos, que Nicodemos não entendeu sobre esse novo nascimento. Nicodemos achou que Jesus estava falando de um nascimento natural, e Jesus estava falando de um nascimento espiritual. Então, amados, mesmo se Nicodemos de alguma maneira pudesse ter entrado no ventre da mãe dele pela segunda vez e nascer, isso não iria corrigir a natureza pecaminosa dentro dele, porque o que é nascido da carne é carne. Isso significa que a criança nascida por pais humanos são recebidas em pecado e não podem salvar a si mesmo. Elas nascem com a natureza pecaminosa. Todo ser humano nasce assim. Todo ser humano nasce caído. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. É quando uma pessoa nasce do Espírito, ela nasce do alto, ela nasce de novo. Ela recebe essa nova natureza santa, espiritual, e ela se torna uma nova criatura. Louvado seja o nome do nosso Deus, amados. É quando o pecador verdadeiramente, amados, recebe a Cristo, o Espírito Santo, amados, faz essa transformação, essa regeneração na vida dele, gera de novo. Não se trata, portanto, amados, de uma reforma na vida de uma pessoa. Não é uma casa velha que foi reformada, é uma casa nova. Por isso, aquele que está em Cristo, nova criatura é nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Segundo lugar, amados, nascer do Espírito, Jesus Cristo disse que é nascer da água e do Espírito. O verso 4 e o verso 5 diz assim: perguntou-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito. Igreja, preste atenção. Algumas pessoas têm algumas interpretações do que significa nascer da água e do Espírito. Algumas pessoas acham que nascer da água se refere ao batismo. Quando a pessoa creu, foi batizada para ser salva. Mas nós sabemos, amados, que a salvação é pela graça mediante a fé, que ela não vem de obras. A salvação é um dom de Deus. E o batismo, ele não tem poder de salvar ninguém, ainda que seja uma ordenança do Senhor Jesus Cristo, ainda que o salvo ele deseje ser batizado, porque ele quer ser obediente a Cristo. A água aqui não se refere, amados, ao batismo. Outras pessoas sugerem que água aqui nesse versículo se refere à palavra de Deus, como fala em Efésios 5, 25 e 26. A lavagem da palavra de Deus, a purificação por meio da palavra de Deus. Mas quando o Senhor Jesus usou essa expressão, nascer da água e do Espírito, ele estava trazendo na memória de Nicodemos, que ele era o mestre da lei, ele conhecia a palavra de Deus. Jesus estava trazendo na memória de Nicodemos Jeremias capítulo 31 e Ezequiel 36, do 25 ao 27. O que é que diz, pastor? Ezequiel 36, do 25 ao 27. Diz assim, olha: então, que é Deus falando, então aspergirei água pura, e ficareis purificado de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observareis. Meus irmãos, aqui Jesus não se refere à água, aqui é uma água batismal, uma água literal, mas aqui, amados, significa a necessidade de ser purificado, de uma purificação espiritual, uma lavagem espiritual, uma purificação da alma, que é realizada pelo Espírito Santo de Deus.
aquela purificação da nossa velha natureza caída, que está dentro de nós, desse coração corrupto, corruptível que nós temos. Esse novo nascimento, lavar da água aqui, significa regeneração através do Espírito Santo de Deus. Nascer da água e do Espírito, aqui se refere a isso, amados, como Tito 3,5 diz. Tito 3,5 diz: não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia Ele nos salvou, mediante um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então esse lavar, essa purificação da nossa natureza caída, do nosso coração corrupto, o Espírito Santo nos lavou no momento do novo nascimento, dessa regeneração. Então nascer da água e do Espírito aqui significa isso, conforme João 3, do 4 ao 5, conforme Ezequiel 36, do 25 ao 27 diz, conforme Tito 3,5 fala, é ser regenerado pelo Espírito Santo, é ser purificado dos pecados e habitado pelo Espírito Santo. Isso é uma obra tão grande do Espírito Santo, de modo mas o Espírito Santo vai nos capacitar a nós fazermos a vontade de Deus, quando nós realmente temos esse novo nascimento. Então, amados, envolve uma mudança de coração. Envolve uma mudança de coração. Envolve, amados, uma purificação da injustiça. Esse lavar ser transformado, e que é mandado do Espírito Santo, que capacita agora o ser humano a obedecer a Deus. No momento que o Espírito Santo regenera, no momento que o Espírito Santo faz morar no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, essa lavagem espiritual, essa purificação da alma e essa habitação do Espírito Santo é de tal modo que faremos a vontade de Deus. Isto é nascer da água e do Espírito, é ter essa transformação, essa regeneração, essa purificação da nossa alma, do nosso ser interno, que é corrupto, onde o Espírito Santo vem e faz a obra, nos transformando em novo ser. E era isso, amados, que precisava acontecer a Nicodemos. Amados, sem este novo nascimento, sem nascer da água e do Espírito, o homem, amados, por mais religioso que ele seja, ele não será capaz de obedecer a palavra de Deus. Se não houver uma regeneração, uma transformação em nosso coração, jamais nós conseguiremos, por nós mesmos, colocar em prática a palavra de Deus na nossa vida. Porque o ser humano vai tentar com sua própria força, mas toda vez que ele for tentar, ele vai fracassar. Por isso Ezequiel 36, 26 diz: dá-vos-ei um coração novo, porém dentro de vós espírito novo, tirarei de vós um coração de pedra e vos darei um coração de carne, para que o homem possa ser capacitado para andar nos caminhos do Senhor. E ainda diz: porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e observareis. Ezequiel 36, verso 27. Então essa lavagem espiritual, essa purificação da alma, que envolve uma mudança de coração, uma transformação, é uma dádiva do Espírito Santo. E essa dádiva do Espírito Santo nos capacita a obedecer a santa palavra de Deus. Isto é nascer da água e do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mas a religião não pode fazer isso. Religião nenhuma pode transformar a nossa natureza caída em uma nova natureza, nos tornarmos uma nova criatura. Não tem religião nenhuma que faça isso, amados. Não tem tradição religiosa nenhuma que tenha esse poder. Não tem regras religiosas
nenhuma que vai poder transformar o coração do homem, o coração corrupto do homem, a natureza má do homem, a não ser a obra do Espírito Santo de Deus. Então este homem ele pode ser, amados, aquela pessoa que guarda todos os dogmas da igreja que ele faz parte, todos os dogmas, né? Se ele não tiver essa lavagem espiritual, essa purificação da alma, essa mudança de coração, que é uma dada do Espírito Santo, esse poder regenerador, purificador, transformador, que é a obra do Espírito Santo, jamais ele vai conseguir fazer a vontade de Deus pela sua própria força. Toda vez que ele tentar, ele vai fracassar. Porque só vai conseguir fazer isso, irmão, se ele for regenerado pelo Espírito Santo de Deus, se ele receber uma nova natureza. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo lugar, amados, sem esse nascimento do Espírito, sem esse nascer de novo, né, o homem não vai poder entrar no reino de Deus. Porque é crucial, amados, para alguém entrar no reino de Deus, ele nascer de novo, ele nascer de cima, ele nascer do alto, ele ter esse novo nascimento espiritual. Mais uma vez o verso 5, né, que nós lemos, João 3,5, diz assim. Gostaria que você olhasse na palavra de Deus. João 3, verso 5. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se não houvesse novo nascimento, amados, não pode entrar no reino de Deus. Então, preste atenção, igreja. Você que está aqui hoje, nós temos que ensinar isso a todas as pessoas. Meus irmãos, esse ensino do novo nascimento é muito importante, amados. Porque Jesus disse, meu irmão, se uma pessoa não tivesse novo nascimento, ela não vai entrar no reino de Deus. Essa pessoa não será salva. Ela não será salva, amados. Temos que ensinar isso a todas as pessoas. Pastor, até aos crentes, até a crentes também. Você tem que falar do novo nascimento até os crentes em nosso tempo. Por quê, pastor? Porque eu tenho certeza, se você perguntar a 90% dos cristãos de hoje que frequentam as igrejas o que é nascer de novo, eles não sabem o que é isso. Pergunta, faça o teste. Se você perguntar a muitos cristãos hoje em dia que fazem tempo que estão dentro das suas igrejas, você perguntar se elas já tiveram esse novo nascimento, o que isso significa, muitos deles vão dizer: eu não sei o que significa isso. Isso é muito importante, amados, porque muitas pessoas estão sendo enganadas. Muitas pessoas, amados, fazem parte das igrejas, se tornam membros, são batizadas e não sabem quando foi que elas tiveram esse novo nascimento. Se verdadeiramente houve de fato um novo nascimento na vida delas. As igrejas estão cheias de pessoas assim, que ainda nem sequer sabem o que é um novo nascimento, que talvez não tiveram a sua vida transformada pelo poder do Espírito Santo, que não sabem o que é passar pela regeneração. Muitos pensam que nascer de novo é quando elas foram batizadas. Algumas pessoas, a gente diz que meu irmão, minha irmã já nasceu de novo. Meu irmão, quando eu me batizei, eu tive um novo nascimento, irmãos. Nascer de novo. Está faltando ensinamento, está faltando a pregação do verdadeiro evangelho em muitas igrejas ainda. Tem muitos crentes enganados dentro das igrejas que ainda não tiveram esse novo nascimento, nem sequer ouviram falar de novo nascimento.
E muitas pessoas dentro da igreja, amados, que não entendem isso. Não entendem o que é esse novo nascimento. Eles não entendem que para que eles possam herdar o reino de Deus, o reino dos céus, eles precisam nascer de novo. Precisa ser regenerado. Precisa ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Precisam ser gerados de novo, conforme o ensino de Jesus Cristo. Ele estava ensinando aqui a Nicodemos. Meus irmãos, Nicodemos é um homem muito religioso. Nicodemos, ele conhecia o Antigo Testamento, amados. Ele era o mestre da lei. Ele era um dos principais dos sacerdotes. Ele ensinava a lei, as escrituras do Antigo Testamento. Mas quando Jesus falou sobre o novo nascimento, ele não entendeu o que significava isto. E Jesus disse: olha, Nicodemos, eu vou te dizer uma coisa. Necessário é nascer de novo. Porque se alguém não nascer de novo, não é nada para o reino de Deus. Meus irmãos, quando você pergunta a alguém se ela já nasceu de novo, se ela já tiver esse novo nascimento, elas não compreendem. Elas não entendem quando nós perguntamos: você já nasceu de novo? O que é que nós queremos dizer com isso? Nós queremos dizer: vocês foram purificadas de seus pecados, transformadas pelo poder do Espírito Santo. Vocês foram habitadas pelo Espírito Santo, vocês foram regeneradas. Vocês tiveram esse novo nascimento de fato, como fala em Tito, capítulo 3, versículo 6, Ezequiel 36, 26 ao 27, como fala em João capítulo 3, quando Jesus diz que é necessário nascer de novo. As pessoas dentro de muitas igrejas lá não sabem o que é nascer de novo. Elas não entendem que para que elas entrem no reino de Deus, elas vão precisar passar por esse novo nascimento. Então, amados, o que é que está acontecendo, amado? Porque se uma pessoa ela não tiver esse novo nascimento, ela não vai herdar o reino de Deus. E quem está falando aqui não é o pastor Bernardino, não, Deus me livre disso. Mas é o próprio Jesus Cristo aqui em João capítulo 3, do verso 5 em diante. Então, irmãos, muitos estão como Nicodemos. Muitos estão como Nicodemos. São pessoas religiosas dentro das igrejas evangélicas, frequentando o culto, cantando hinos, fazendo parte das denominações. Muitas são membros das igrejas, fazem até parte da liderança das igrejas e não sabem o que é o novo nascimento, não sabem o que isso significa. E quando isso aconteceu na vida delas, por que elas não sabem? Pastor, por que elas não sabem? Porque muitas vezes, amado, as igrejas que elas estão não falam sobre isso. Eu quero perguntar aqui a alguém aqui: você já fez parte de alguma outra igreja? Pode levantar a mão, alguém. E hoje em dia está aqui, mas já fez parte. Quem aqui já ouviu uma pregação sobre o novo nascimento da igreja que você fazia parte? Quem aqui já ouviu falar? Ninguém, meu irmão. Diácono Luiz, quantos anos passou na igreja pentecostal com o Corélio? 6 anos. Diácono Anivaldo era presbítero. Quantos anos você passou lá, meu irmão? 8 anos. Quantas vezes você ouviu falar, você pregando uma pregação sobre o novo nascimento? Por que os pastores não estão pregando sobre isso? Porque nessas igrejas não estão pregando o evangelho verdadeiro, a doutrina da salvação verdadeira. Por que, amados? Porque as igrejas modernas de hoje em dia, amados,
não prega, não ensina sobre novo nascimento. Estão muito preocupados com templos bonitos, organizados, confortáveis. Estão muito preocupados com a organização da denominação. Estão muito preocupados em encher a igreja a qualquer custo. Estão muito preocupados em encher a igreja de programações que muitas vezes são até antibíblicas dentro das igrejas. Preocupados em preparar sermões, pregações de autoajuda para atender às necessidades físicas e emocionais das pessoas, do que preocupar com a salvação da alma dessas pessoas. Está acontecendo muito isso, amados. É triste falar isso. É triste, amados. Mas em muitos lugares não se prega mais sobre salvação, sobre a salvação da condenação eterna, porque há a condenação eterna. Aquelas pessoas que não tiverem um novo nascimento, aquelas pessoas que não têm Cristo, aquelas pessoas que não se arrependerem dos seus pecados, se elas morrerem assim, elas vão para o inferno. E você não vai ver igrejas muitas vezes pregando sobre isso, porque eles não querem assustar as pessoas. Porque esse tipo de pregação, meu irmão, não agrada os ouvidos das pessoas. Mas é necessário, amados, porque essas pessoas não pregam mais sobre salvação, não pregam sobre o novo nascimento, não prega sobre a regeneração, uma doutrina importante, do qual Jesus disse: olha, se alguém não nascer de novo, não herdará o reino de Deus. Então, amados, fala muito sobre bênçãos materiais. Nas igrejas não se fala muito sobre isso, sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre família, sobre cura física. Fala sobre tudo menos sobre o novo nascimento. E é isso que está acontecendo. E eu digo mais, amados, preste atenção. Eu digo mais, que tem muitos pastores de igreja que ainda não passaram por esse novo nascimento, que nem sequer eles sabem o que significa nascer de novo. Isso é uma vergonha. Eu sei o que eu estou falando. Já conversei com alguns sobre a doutrina do novo nascimento, e como alguns têm essa doutrina equivocadamente. Então, amados, Nicodemos, há muitos em nosso meio, que são até extremamente religiosos e sinceros de coração, mas precisa nascer de novo, amados, porque a religião rígida dessas pessoas não tem poder para salvar elas. Às vezes a pessoa acha, porque está em uma igreja rígida, cheia de normas e regras de homem, que não é regras bíblicas, e a pessoa acha, porque está cumprindo todas aquelas regrinhas dos seus dogmas denominacionais, elas são salvas. E muitas vezes essas pessoas estão como Nicodemos, precisando passar pelo novo nascimento. Quando foi que você se tornou uma nova criatura? Quando você se tornou uma nova criatura? Quando foi que você nasceu de novo? Você saberia responder isso? Quando verdadeiramente teve um novo nascimento na tua vida? Muitos cristãos vão dizer: pastor, meu irmão, é a primeira vez na minha vida que eu estou ouvindo falar sobre essas coisas. É a primeira vez. E eu quero dizer uma coisa a você:
não é questão de ser crítico, amados. Não é questão de ser crítico. Não é questão de estar criticando outras igrejas. Deus sabe. É questão da salvação da alma das pessoas. Que muitas vezes não se tem sido pregado o verdadeiro Evangelho de Cristo. Que em muitos lugares desses não tem dito: olha, é necessário você nascer de novo, é necessário você ser transformado pelo poder do Espírito Santo, você precisa se tornar uma nova criatura. Infelizmente, amados, nem todo lugar tem sido pregado esse tipo de mensagem. E eu quero dizer uma coisa à igreja: nós estamos vivendo um tempo que nós estamos precisando pregar o Evangelho para os evangélicos. Estamos vivendo num tempo que nós estamos precisando pregar o Evangelho para os evangélicos. Que eles não entendem muitas vezes que eles foram salvos. Eles não compreendem o que é uma verdadeira conversão. Eles nem sequer sabem se houve um verdadeiro novo nascimento na vida deles. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo, amados, e nós estamos precisando pregar o Evangelho às pessoas que estão muitas vezes dentro das igrejas, porque elas não estão ouvindo o Evangelho da forma correta. Porque para uma pessoa herdar o reino de Deus, ela precisa nascer de novo. Ela precisa ser regenerada, ser transformada, ser habitada pelo Espírito Santo de Deus. Porque a pior coisa que pode acontecer a alguém é ela fechar os olhos nessa vida e abrir os olhos na vida vindoura e estar no inferno do fogo eterno, perdido para todo sempre. Essa é a pior coisa que existe para o ser humano. Porque ele pode ter uma vida aqui de sofrimento, de luta, de dor, de enfermidade. Agora a vida vindoura é eterna, amados. Tanto para os salvos como para os perdidos que vão perecer no fogo eterno do inferno. E eles precisam ouvir o verdadeiro Evangelho. Eles precisam saber que eles precisam desse novo nascimento. Eu quero dizer uma coisa, que até mesmo aqui nessa igreja aqui, no qual eu sou pastor, eu já preguei, já ensinei muito sobre novo nascimento. Nós estudamos sobre a doutrina da salvação, que fala sobre a regeneração, sobre o novo nascimento. E talvez até aqui tenha pessoas que ainda não têm esse novo nascimento. E talvez nem entenda o que é isso. Como é que eu vou saber, pastor, que eu tenho um novo nascimento? Como é que eu sei que eu sou uma pessoa que eu nasci de novo? Além de você ter crido em Jesus, ter confessado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Meus irmãos, nós vamos saber que houve um novo nascimento na nossa vida quando houve uma transformação de vida. Quando a nossa vida foi transformada. Quando nós somos guiados, governados pelo Espírito Santo de Deus. Quando realmente houve uma transformação pelo Espírito Santo de Deus, e fomos habitados pelo Espírito Santo de Deus, nós nos tornamos uma nova criatura, um novo ser, nós temos uma vida nova. Nós temos uma vida nova. E o que é que acontece com isso? Primeiro, nós passamos a começar a odiar o pecado. A pessoa que teve um novo nascimento, meu irmão,
ela vai lutar contra o pecado. Aquilo que ela fazia antes, que ela sabia que era vergonhosa, que era pecado, que causava mal a Deus, ao seu próximo, ela passa a começar a odiar aquilo. E ela começa a lutar, mas contra o pecado. E quando uma pessoa que nasceu de novo, se ela comete um pecado, o que é que acontece com ela? Ela se sente mal. Ela corre logo aos pés do Senhor Jesus, pede perdão, se arrepende e abandona. Ela não dorme em paz. Enquanto ela não confessa, enquanto ela não se arrepende, enquanto ela não abandona, não há paz no seu coração. Há uma luta, há uma guerra dessa nova natureza gerada. E a antiga natureza caída, infelizmente, habita em nós, mas que foi enfraquecida no momento que nós fomos regenerados. Ela foi enfraquecida, amados. Então, amados, ela começa a odiar o pecado. Ela começa a lutar contra o pecado, porque ela não é mais escrava do pecado. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então ela tem poder para lutar contra o pecado. Antes ela não tinha. Por quê? Porque ela não tinha passado por esse novo nascimento. Antes ela vivia uma vida na escravidão dentro do pecado. Não conseguia. Mas agora a sua natureza pecaminosa na regeneração foi enfraquecida. Porque essa pessoa foi revestida de uma nova natureza que o capacita a não viver mais escravo das suas más inclinações. Então ela recebe poder do Espírito Santo para lutar contra o pecado e as suas paixões, e não anda mais sobre suas paixões carnais, pecaminosas. Onde é que tem isso, pastor? Gálatas 6, 5, verso 16. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a consciência da carne. Carne aqui é pecado, obras da carne, pecados. Andai no Espírito. Nós temos condição de andar no Espírito porque nós fomos habitados pelo Espírito Santo. Eu e você agora nós temos uma nova natureza, nós somos regenerados, nós temos condição de lutar contra o pecado, amados. Antes nós não tínhamos, agora nós temos, e isto é uma prova que eu e você tivemos um novo nascimento, porque o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Romanos capítulo 6, você pode ler, Romanos capítulo 6 todo, lê em casa. Romanos capítulo 6 vai mostrar isso. Então, amados, todo cristão que nasceu de novo tem a presença do Espírito Santo que habita nele. Ele recebe força, capacitação individual para viver de uma forma que agrada a Deus. Andar no Espírito implica uma ação contínua, no estilo de vida habitual. Todos os dias o Espírito Santo está nos capacitando. Porque se alguém não tem o Espírito de Deus, esse alguém não é de Cristo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse alguém não é de Cristo. Se ele tem o Espírito de Cristo, ele vai lutar, ele vai sobressair sobre o pecado. Porque o que está nele é mais poderoso do que o que está no mundo. Você vai vencer as tentações. E se ele cair, porque a Bíblia diz: olha, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Mas se ele cair, ele se arrepende, amados. Ele abandona o pecado, pois ele teve uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. É como o Salmo 51, o Salmo de Davi de arrependimento. Quando ele pegou Betseba, mandou matar o marido de Betseba, Urias, e adulterou com ela. Você lê o Salmo 51, Davi
com os ossos dele, enquanto ele não confessou o pecado, estava com os ossos apodrecidos, ele não estava se sentindo bem, até ele confessar, até ele se arrepender, até ele se voltar para Deus. Por quê? Porque ele era uma pessoa mais que teve essa nova natureza, transformada pelo poder de Deus, assim como eu, assim como você. E o que é que vai acontecer, amados? Uma pessoa que nasceu de novo agora, essa pessoa que nasceu de novo, ela tem o quê? Sede de Deus. Você tem sede de Deus? Você tem sede de Deus? Você tem sede das coisas de Deus? Porque quem nasceu de novo vai ter essa sede. Quem nasceu de novo, amados, vai se alegrar em fazer as coisas para Deus. Antes ele odiava, antes ele não queria nada com Deus. Mas porque houve esse novo nascimento, agora essa pessoa tem uma sede por Deus. Porque agora ele é habitado pelo Espírito Santo de Deus, é um novo ser, é uma nova criatura. Teve uma vida transformada, nasceu de novo. E aquela pessoa, mas que não nasceu de novo, ela ainda está na escuridão, ela está vazia, ela tem um coração frio, gelado para as coisas de Deus, pois continua morta espiritual, ainda não foi vivificada pelo Espírito Santo, tem um coração de pedra, um coração duro, um coração insensível à voz de Deus, à palavra de Deus. Ela até escuta a palavra de Deus, mas ela não pratica a palavra de Deus. Ela não tem condição de praticar a palavra de Deus. Ela até escuta, né? Ela até escuta a palavra de Deus, mas, amados, o pecado tem domínio sobre ela. Ela ouve a palavra de Deus e nunca muda. Nunca muda. A palavra de Deus está ali, falando. A pessoa tem um coração dele, coração de pedra. Por quê? Porque a regeneração é a transformação do coração também. Tirarei o coração de pedra e colocarei coração de carne. Porém, de vós o meu espírito farei com que andais na luz para a luz. Isso é regeneração, amados. Terceiro e último lugar, amados, nascer do Espírito é um resultado da obra soberana de Deus. Nascer do Espírito é o resultado da obra soberana de Deus. Versos 6, 7 e 8 diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Veja, presta atenção: o que é nascido do Espírito, tá certo? Não te admires de que eu te dizer, importa-nos nascer de novo. Veja agora: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Presta atenção nessa expressão: assim é aquele que é nascido do Espírito. Ele é nascido do Espírito, ele não é nascido por ele mesmo. É o Espírito Santo que gera nele essa nova natureza. E aqui, amados, Jesus disse: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. O que Jesus quis falar aqui sobre nascer de novo, e o que Jesus quis falar aqui sobre o vento? Quando ele diz: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. O que é vento aqui, pastor? Meu irmão, a palavra vento no grego, no qual a língua original da nossa Bíblia, no Novo Testamento Espírita, é pneuma, significa vento. Espírito significa também vento. E aqui o vento aqui é o Espírito Santo, porque o vento aqui é um símbolo da obra do Espírito Santo em regenerar as pessoas, em dar esse novo nascimento às pessoas. Jesus diz
que assim como o vento, ninguém pode controlar o vento ou compreender. O vento é soberano para agir onde ele quer e como ele quer. Assim é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele gera novas criaturas, ele dá novo nascimento a quem ele quer. Nós não temos controle sobre o vento, assim como homem nenhum tem controle sobre o Espírito Santo de Deus. Presta atenção, ninguém tem controle sobre o Espírito Santo de Deus. Ele é livre, ele é soberano, ele age da forma que ele quer agir, onde ele quer agir e quem ele quer agir. Por isso que Jesus disse: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. É o Espírito Santo que vai gerar novas criaturas. É o Espírito Santo que vai dar novo nascimento. Então, igreja, nós não podemos converter as pessoas. Nós não temos poder de converter as pessoas. Nós não temos poder de convencer, de mudar, de dar nova natureza às pessoas. Nós não temos poder de mudar o coração das pessoas, porque isto é obra exclusiva e única do Espírito Santo. O novo nascimento, a regeneração, a transformação é obra do Espírito Santo. O que é que nós podemos fazer? Você pode pregar, você pode evangelizar, você pode ensinar, você pode orar. Agora, mas você nem eu temos condição de dar um novo nascimento a alguém, porque há uma grande distância entre os ouvidos e os corações das pessoas. Eu consigo falar os ouvidos das pessoas, mas eu não tenho poder de mudar os corações delas, nem eu, nem você, nem ninguém. Por que, pastor? Porque se nós tivéssemos esse poder, todos da nossa casa, da nossa família já estavam convertidos. Tem tantos crentes aí, meu irmão, os filhos estão perdidos nas drogas. Tem tantas esposas, os maridos perdidos na bebida, no adultério. Uma vida toda torta, essas esposas crentes. Já falaram de Jesus, já pregaram óbvio. Se nós tivéssemos esse poder de regenerar as pessoas, eu tenho certeza que todos da nossa casa já estariam regenerados. Já tinham tido esse novo nascimento. Nós não temos esse poder antes. Certa vez, o pastor foi convidado para pregar no aniversário da igreja. E me lembro como hoje. Nós fomos, e esse pastor pregou no sábado, e no domingo não ia pregar de novo. E eu me lembro de algo que ele falou. Ele disse: olha, convida as pessoas para mim amanhã, porque amanhã eu vou pregar a palavra de Deus, e muitas pessoas vão se converter e ser batizadas com o Espírito Santo. Eu estava pensando: meu Deus, nós não temos esse poder. Nós temos o poder sim de pregar a palavra de Deus, agora de converter o coração das pessoas, não. Esse poder é dado por alto a Deus, ao Espírito Santo. O novo nascimento é obra de Deus, é obra do Espírito Santo. Isso é vaidade. Isso é vaidade, amados. Nenhum homem tem poder de fazer o outro nascer de novo, dar esse novo nascimento espiritual, essa ressurreição espiritual. Só Deus, só o Espírito Santo tem esse poder. E aí algumas pessoas até tentam falsificar conversões através de suas oratórias,
né? Palavras bonitas, bom português, vão usar o seu poder de persuadir, vão usar táticas, artifícios, mas tudo isso é algo desonesto, amados, porque ninguém tem poder de gerar novas vidas, ninguém tem poder de transformar, mudar o coração de ninguém. Isto é obra do Espírito Santo. Então, irmãos, não adianta mais, não adianta mudar a mensagem do Evangelho, não adianta mais deixar o Evangelho mais doce para as pessoas ouvirem, não adianta mais usar palavras agradáveis para os ouvintes, enfraquecer o Evangelho, para tentar produzir conversões. Nós temos que continuar pregando o verdadeiro Evangelho, que confronta o pecador a se arrepender, a se converter, a passar por esse novo nascimento. Porque senão, amados, vai ter um monte de gente religiosas dentro das igrejas como Nicodemos, e quando elas morrerem, vão todas para o inferno. Vão todas para o inferno, porque não houve conversão de verdade. O vento sopra onde quer, o Espírito Santo é soberano, ouve a sua voz, mas não sabe por quem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido pelo Espírito. Porque nenhum de nós, amados, temos poder de converter pessoas, de converter pessoas. Então, para encerrar, amados, porque tem a ceia, quero encerrar dizendo uma coisa: lá no céu, ninguém entrará por ser presbiteriano, por ser batista, por ser assembleiano, por ser católico. Lá no céu só entrará aqueles que nasceram do mundo, aqueles que foram regenerados, têm suas vidas transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, amados, a vida do verdadeiro inimigo, que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, que tem essa nova vida, uma nova criatura, são essas pessoas que vão habitar no reino de Deus, ou no reino dos céus. Então, o que nós temos que fazer? Você que já nasceu de novo, você, o Espírito Santo que deu essa dádiva, você deve ser uma pessoa grata a Deus por Ele ter tido esse novo nascimento na sua vida, por Ele ter regenerado esse teu coração, ter transformado a tua vida. Hoje você é uma nova criatura, hoje você é um novo ser, porque o Espírito Santo agiu no teu coração soberanamente. Alguém foi lá para pregou a palavra de Deus para você, mas foi o Espírito Santo que convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. Foi o Espírito Santo que mudou a tua natureza perversa e te deu uma nova natureza. Então, seja mais grato a Deus. Você recebeu o maior milagre de Deus, que é a sua salvação. O Senhor te salvou, o Senhor te regenerou, o Senhor mudou a tua natureza. Então, nós temos motivo de ser grato a Deus. Nós temos motivo, mas de fazer a obra de Deus sem reclamação, sem sentir pesar, de vir à igreja cultuar a Deus com alegria, com sinceridade no coração. Porque quando nós éramos do mundo, estávamos perdidos, estávamos nessas festas do mundo, muitos de nós amanheciam um dia naquela derrota lá, e não se cansava, e pulava, bebia, dançava, animado. Aí o Senhor vai, regenera,
salva, dá uma nova natureza. Aí o crente vem para a igreja se arrasta, vem murmurando, vem reclamando da obra do culto, reclama da mensagem do pastor, reclama até do louvor que vai para alguém, o louvor é para Deus. O crente não deve receber o louvor é para Deus, e aí sai reclamando de tudo. Aí vem para a igreja para estar olhando as falhas das pessoas. Meus irmãos, nós precisamos ser gratos a Deus, porque se Ele não tivesse dado esse novo nascimento, nós estaríamos perdidos eternamente. Então, que Deus possa abençoar a tua vida, que você possa orar mais a Deus, pedindo a Deus que Ele sopre o seu Espírito na sua família, na sua casa, nos seus filhos, no seu esposo, na esposa. Que Deus regenere o coração dessas pessoas. O que é que você tem que fazer? Ore, clame, suplique. Senhor, regenere o meu esposo, muda a natureza dele, muda o coração dele. Senhor, regenere o coração da minha esposa, regenere o coração desse meu filho ingrato, desse meu filho rebelde, desse meu filho que está nas drogas, está no álcool, está escravo por Satanás. Regenera o coração dele, Senhor. Sopra o teu Espírito, Senhor. Sopra o teu Espírito sobre a nossa nação. Regenera a vida das pessoas. Converte essas pessoas que estão perdidas, Senhor. Só o Senhor pode converter. Só o Senhor pode mudar os corações delas. Então ore mais a Deus. Pregue, mas ore. Ore. Para que Deus possa abrir o coração delas. Para que elas possam entender a palavra de Deus, que o Senhor Jesus Cristo se salva. Então que Deus possa nos abençoar, amados. E que eu e você não venha ser um Nicodemos da vida. Que eu e você verdadeiramente sejamos verdadeiramente uma pessoa que teve esse novo nascimento. Como Nicodemos teve mais na frente. Nicodemos se converter, se tornou um discípulo de Jesus Cristo. Que o Senhor possa regenerar mais Nicodemos. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.